Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando essa live aqui para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para trazer a mensagem do Senhor para nós aqui essa noite. Queridos, vamos ler aqui João capítulo 3, sobre o juízo e a condenação eterna. Tony, pode nos ajudar? Amém? Vamos lá. João, capítulo 3, versículo 19 e 20 diz: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Amém? Sim. Tony, você está me ouvindo alguma coisa de música aí no fundo? Não. Não, tá bem. Então, queridos, olha só, nós estamos falando aqui sobre eternidade. Hoje é o quarto vídeo sobre a eternidade. E nós estamos fazendo essas gravações aqui, eu e os nossos irmãos aqui, para alertar a igreja e aqueles que querem participar da igreja. Aqueles que querem participar da eternidade com Deus. Eu pergunto para você. Você quer fazer parte da eternidade com Deus? Porque, na realidade, querido, você é eterno. Dá para entender isso aí, Tony? Amém. Amém. Todo ser humano é eterno. Essa é a questão. Com que ou onde você quer passar a sua eternidade? Querido, não tem três opções. Não entenda que existe purgatório. Ah, tu vai levar uma coça ali, vai se consertar, vai ser repreendido e vai direto para o céu. Não. Não existe isso. Aqui que é o local do juízo. Nós estamos sob o juízo. É do pecado. E começou lá em Adão. E agora você vai escolher onde você quer viver. Na eternidade com Deus ou na eternidade no lago de fogo? Eu já comentei aqui com vocês que nós somos eternos, querido. Deus nos criou numa eternidade pura. Queridos, nós temos a eternidade. Mas eu não posso garantir, eu nem vou garantir, porque a Bíblia não fala sobre isso, o universo, a criação do universo. É matéria. Nenhuma matéria é eterna. Agora, Deus tem feito grandes coisas, maravilhas, como o universo. Quando a gente olha para o universo, a criação da terra, dos vegetais, dos minerais, é tão incrível, irmão. Tudo que Deus criou na terra, foi para o bem-estar do homem. As proteínas, as vitaminas, os sais minerais, os aminoácidos, está tudo na terra. Você já parou para pensar nisso? Que o homem foi a última criação aqui na terra, foi o homem, por quê? Ele preparou toda a mesa antes, para depois, vai lá, homem, pode chegar, come, se alimenta aí. Tudo que nós comemos é terra, irmão. Mas por que você está falando isso? Para você ver a grandiosidade do nosso. Primeiro, ele criou todas as coisas aqui na terra, para depois criar o homem. O homem é a coroa da criação. E ele veio morar, o próprio Deus, ele, não, eu fiz essa terra, fiz o ser humano, e agora vou morar nele. Olha que isso, irmão. Ele
Ele te criou para morar em você, para viver eternamente. Entenda uma coisa, querido. Com Deus ou sem Deus, tu vai morar eternamente em algum lugar. Ou com ele ou sem ele, tu vai morar em algum lugar. E só tem 2 lugares. Só tem 2 lugares. Ou na Nova Jerusalém com ele, na eternidade, ou no Lago de Fogo com Satanás. Irmão, por que você fala sempre isso? É para abrir teu olho. Fala aí, Tony. Meu pastor, Deus é tão perfeito que, além do plano de salvação para dos seus filhos, ele criou o homem no 6º dia, após ter criado tudo, preparou o campo todo para o homem vir. Falou aqui, meus filhos, é de vocês, ó, né? Então, ele preparou todo o caminho. Deus é maravilhoso e perfeito em toda a sua obra. E, além disso, criou o homem no 6º dia com a sua partícula principal. O suspiro, o sopro da vida veio de Deus. Nós temos partículas eternas com Deus. Mas o homem se desviou pelo seu caminho e ele precisa tomar uma decisão, porque é eterno o espírito dele. O espírito dele, como o senhor falou, é eterno. Nosso espírito é eterno. Nós só temos 2 lugares, ou é céu ou é lago de fogo, não tem para onde correr. E isso é uma decisão que nós temos que tomar aqui, agora, em terra. Depois não tem como voltar atrás mais. Amém? Amém. Em Jó 38 está escrito, Tony, que os nossos dias são tão grandes que nós não podemos contar. Verdade. Me pergunta, Tony, por que nós não podemos contar os nossos dias? Me pergunta aí. Por que nós não podemos contar os nossos dias, pastor? Porque nós somos eternos. Amém. Glória a Deus. Sem início e sem fim. Já parou para pensar nisso, Tony? Que os seus dias não dá para contar? Quando eu li esse livro, essa primeira vez que eu mostrei para você, às vezes, sabe, vai aperfeiçoando. Hoje eu digo para você, vamos dizer que tu começou agora, tudo agora. A Bíblia fala que nós somos criados desde antes da fundação do mundo. Vamos dizer que é a partir de agora, mas não é antes da fundação do mundo. Quantos dias nós temos para frente, Tony, para viver? Fala aí. Quantos dias temos para viver pela frente? Eternidade. Agora, então, pronto. Como você vai contar? Você sabia que a gente só conta dias aqui na Terra? Para Deus não tem dia. 1000 anos para ele é como um dia, mil dias como um ano. Um dia como um ano e um ano, 1000 anos como um dia. Queridos, tu é eterno. Não tem como contar seus dias. Nós somos criados dentro da fundação do mundo. Deus falou para Jó, leia lá o Salmo 38. Eu vou te dar aqui alguns capítulos da Bíblia. Você lê lá. O Senhor está dando agora, Tony. Está caindo agora, vindo do forno quentinho do céu. Ô, glória, desce. Salmos 82. Vós sois deuses. Com D minúsculo. Que isso, hein? Por que D minúsculo? Porque nós somos partícula dele. Ô, calabachaios. Glória a Deus. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho, Tony. Amém. Nós somos deuses com D minúsculo. Dá para entender? Dá sim. Acho que Salmo 82. Salmo 82, filho. Sim. E vós outros, filhos do Altíssimo. Filhos do Altíssimo, Tony. Salmos 82. E ele julga no meio dos poderosos. Quem são os poderosos, Tony? Eu digo para você. Quando ele fala que julga no meio dos poderosos, ele julga no meio dos filhos dele. E ele considera os filhos dele como poderosos. Por quê? Porque ele está em você. Amém. Ele está em você. Nós estamos hoje limitados aqui na Terra, mas eu quero dizer uma coisa para você. Ele deu poder sobre a igreja.
Ele deu poder à igreja sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades, até sobre a natureza, Tony. Tony não estava pronto para falar isso, não era isso. Eu pedi a direção dele aqui, eu joelho sempre antes de para começar, para ele dirigir. Ô, Tony, você tem o poder de repreender os demônios. Nós temos esse poder. Nós somos a igreja. Nós temos poder, irmãos, sobre a natureza, para pedir uma árvore que ela seja morta, e ela vai morrer. Mas não façamos isso de vaidade, não. Só se for necessário. Que ele mandar. Essa necessidade, se ele mandar. E tem poder sobre as doenças também. Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Fala aí, Tony. Senhor Jesus Cristo, né? Na cruz do Calvário, quando deu a sua vida por nós, e o Espírito Santo, a partir daí, começou a habitar no meio da nossa humanidade, nós começamos a ter poder usando o nome do Senhor Jesus Cristo. E todo principado e potestade, em nome do Senhor Jesus Cristo, temos o poder de repreendê-lo. Isso é algo maravilhoso, fantástico, que só quem vive com Cristo, alicerçado em Cristo, sabe o quão isso é bom, maravilhoso, sabe o quão é bom fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Isso é bom demais. Tem coisas que Deus reservou só para vocês, meus irmãos. Só para vocês. A palavra de Deus vai dizer que quando ele vier, o Senhor Jesus Cristo vier, terá dor no campo, um será levado, outro será deixado. Não se apegue a homem, a amizade, amigos. Se um faz, eu tenho que fazer. A salvação é individual. Tenha uma experiência com Deus. Você envolveu quão maravilhoso é estar na presença dele. Amém, meu pastor? Amém. Então, vamos lá, então. Eu já falei aqui sobre o Salmo 82, sobre Jó 38, e fala agora sobre Mateus capítulo 10. Eis que vos dou poder. A igreja tem esse poder, querido. Sabia que a igreja tem poder para mudar a política do país, Tony? Sabia? Amém. É, querido. Leia lá Romanos capítulo 8. A igreja tem poder para mudar a política do país. É só clamar por ele. É só clamar por ele. Não é por armas, não é por poder de oração, palavras, não é por poder de homens, não é por sabedoria de homens, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está escrito lá em Romanos capítulo 8. E não acabou, não, ainda tem mais aqui. Quer escrever aí, pode escrever. Jó 38, Salmo 82, Mateus capítulo 10 e Salmo 139. Tu tem um livro, Tony. A igreja tem um livro. E esse livro que está escrito no final dele, sucesso. Lê lá no Salmo 139. Olha, um dos capítulos mais intensos que eu vejo na Bíblia. Todos são maravilhosos, grandiosos, mas esse com intensidade de força e poder. Salmo Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse que vos dou poder, disse o Senhor Jesus para a igreja. Porque quando ele soprou em Adão, o espírito que nós somos hoje, ele veio morar em nós. Ele morou em nós. Ele mora em nós. Mas um dia, antes do dilúvio, esse espírito, que era ele mesmo, se ausentou do homem. Foi quando ele disse: o meu espírito não mais pode contender com o homem, viver com o homem. Então ele se retirou. Esse espírito só voltou, Tony, quando ele soprou de novo o seu espírito, quando ele estava com os discípulos, ele disse assim: recebei o meu espírito.
E nos Salmos, e no... Oi, fala. Amém, amém. E ele disse assim, ficai em Jerusalém, até que vos seja o quê? Revestido de poder. Aí ele veio o poder em Atos capítulo 2. Está escrevendo isso aí, Tony? Não, vou escrever já já quando eu rever a live. Aí eu paro e... Atos capítulo 2. Revestimento de poder. Até então você tem poder. Tony, quando você for batizado com o Espírito Santo, eu te falei, você é de 1 quilo, você passa a carregar 1000 quilos. Eu acho que você não ia se esconder isso de mim se você for batizado com o Espírito Santo. Eu quero ser a primeira pessoa a saber. Amém, meu pastor. E já está na hora. Me digo mais, está passando da hora. Se liga que eu estou te falando, está na hora. Você ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa de revestimento de poder. E o Senhor tem te dado e vai te dar e vai te capacitar mais ainda é com o batismo com o Espírito Santo. Aí você vai entender o que eu estou te falando hoje. Lá na frente você vai entender. E muita coisa eu falei para você no passado, você não entendia. Hoje você já entende. Quando eu falar para você que você, quando for batizado com o Espírito Santo, você vai entender o que eu estou te falando, aí você vai entender com mais intensidade. Aí você vai ver se você sente hoje que tem o poder de Deus em você. Você sente que tem o poder de Deus em você hoje, Tony? Amém. E quando você for batizado com o Espírito Santo, você vai ser potencializado esse poder. Amém, amém. Como você leu aqui, Tony. Vamos aqui. O juízo e a condenação eterna. E a condenação é essa. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Aqui, quando ele fala de luz, é Deus. Quem vê a terra? Deus. Na pessoa de quem? Na pessoa do seu filho. Ele vê o mundo. Ele veio para os seus, e João capítulo 1 diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas ele continua dizendo no capítulo 1 de João, mais um capítulo, Tony. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus. Mais um poder aí, Tony. Mais um poder. Amém. Porque as suas obras eram mais, por isso que eles não aceitam Deus. Eu vou falar uma coisa aqui, talvez, Tony, é muito forte que eu vou falar. Posso falar? Diga, meu pastor. Sabe por que Deus criou o inferno? Me pergunte por quê, Tony. Por quê, meu pastor? É para colocar os maus. Verdade. Não pensa aqui que é só para o diabo e seus anjos, não. É todos aqueles que praticam a maldade. E está escrito que o inferno foi criado por o diabo e seus anjos. E aqui está dizendo, porque as suas obras são más. E Deus fala ainda em mais um capítulo, Tony, João capítulo 8, 44. Que o diabo criou a mentira, aqueles que vivem da mentira. Você mesmo falou um dia, ó, eu falei assim, não, o diabo não criou nada. Você falou, não, pastor, criou sim. O que você falou que o diabo criou, Tony? Que eu falei que eu não sabia. A única coisa que ele é autor nessa vida é da mentira. A única coisa que ele criou é da mentira. Essa foi você que falou lá atrás. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Odeia Deus, querido. Todo aquele que faz o mal odeia Deus. Essas pessoas que estão fazendo a maldade no Brasil não se preocupam, não. A Bíblia fala que você não pode lançar pedras aos porcos. Não adianta pregar para eles, Tony. Entendeu, não? Amém. Tem gente brigando com esses políticos malignos aí, não adianta. Todos os nossos meios, sabe, todas as classes, em todos os lugares existe o mal. E não adianta você pregar para esses homens maus, você está lançando pedras aos porcos. Você entende isso, Tony?
Amém, meu pastor. Não adianta você querer abrir os olhos de pouco. Não adianta você colocar pedras em bocas e vai levar para a lama. Não adianta pregar para esses políticos malignos. E os nossos pastores estão formando políticos. Pelo amor do Senhor, só a misericórdia. Fala, Tony. É verdade. A própria palavra vai dizer. Quem é de espírito tem entendimento do espírito, das coisas do espírito. Quem é mundano, né, vai ter entendimento das coisas do mundo. Muitas das vezes a gente está perdendo tempo tentando consertar alguma coisa da vida alheia, que não cabe nem a nós, e deixando, às vezes, até de nos edificarmos, né? Então, isso aí é algo preocupante que, principalmente com pessoas novas convertidas, que elas, quando entendem o que é o Evangelho, entendem quem é Cristo, entendem o amor que Cristo sente por nós, ela quer salvar todo mundo, né? Salvar a família, papagaio, periquito, quer salvar todo mundo, mas esquece de um detalhe muito importante, ela ainda não está edificada para entrar em tal vento, né? Então, tem coisas que não tem jeito. É só o Espírito Santo que tem o poder de convencer o homem do pecado e das suas obras más. Amém. Não adianta, Tony, a gente está pegando aqui para malignos, irmão. Você está vendo que o cara não quer Deus, não adianta, não quer. E essa política que nós estamos vivendo no país aí, não adianta você pregar, falar para eles. Eles aqui estão dizendo aqui, porque aqui eles odeiam a Deus. E não vêm para Deus para que as suas obras não sejam reprovadas, porque Deus falou na sua palavra, ele reprova a maldade. Tony, é contigo aí, filho. Amém. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Queridos, olha aqui, Tony. João capítulo 3, 18. Está aqui, ó. É um capítulo que nós estamos lendo todo ele. Quem crê nele não é condenado. Romanos capítulo 1, outro capítulo aí da Bíblia, Tony. Romanos 8, versículo 1. O que está escrito, Tony? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação para nós, Tony. Amém, glória a Deus. Estou falando para nós que nós somos do reino. Tony, você não pode ficar com dúvida que você é salvo ou não. Você não pode ter essa dúvida. Ah, não, Deus sabe. Não, Deus sabe sim, eu sei que Deus sabe. Mas você também tem que saber. Você está no pecado? Você está no mundo? Você está fazendo a maldade? Você está nas coisas ruins? Aí não. Aí você vai ter dúvida. Com certeza que vai diretamente para a condenação eterna. Mas quem crê nele não é condenado. Amém, amém. Que está no Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha só, querido, olha só como é profunda essa mensagem. Mas quem não crê já está condenado. E aqui, Tony, essa segunda que faz aqui, a partir do mais. Mas quem não crê já está condenado. Pronto. Tony, isso é muito forte, Tony. Tony, a humanidade já está condenada. Os homens já estão condenados. Não adianta, vai a condenação lá no juízo final, já está condenado. O juiz é só para oficializar a condenação. Quem está entendendo? Amém. Querido, entenda uma coisa, a humanidade já está condenada. Mas essa condenação desde quando? Desde Adão. Fala aí, Tony.
É verdade, o versículo ele é bem sucinto e muito falante, né? Ele grita e diz: mas quem não crê, crê em quem? No Senhor Jesus Cristo, já está condenado. Isso aí é só quem não quer enxergar a verdade ou querem justificar os seus atos pecaminosos na terra que passa por cima. Porque, meu Deus, a gente que vive hoje no cristianismo, né? Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, estamos vendo quantas pessoas não creem e essas pessoas já estão condenadas. É muito forte mesmo, pastor. Amém. Às vezes a gente passa por esse versículo e não dá valor a ele. Aqui está a condenação ou não condenado. Por isso nós falamos lá, juízo e a condenação. Qual você vai escolher? Com Deus na eternidade ou com o diabo no lago de fogo? É só escolher. E digo uma coisa, se você não tem Cristo, você já está do outro lado. Você não está do lado de Deus. Vamos falar dessa forma. Se você não tem Cristo... Olha só, Tony, que coisa linda é isso aqui. Essa frase é a próxima. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tony, o segredo é esse, Tony. Esse é o segredo. Ler a palavra e acreditar na palavra que diz que só o Senhor Jesus é digno de toda a honra e toda a glória. É o único o nome que o homem pode ser salvo. Outro capítulo, Tony. Atos, capítulo 4, versículo 12. É o único nome que o homem deve ser salvo, é por esse nome. Jesus Cristo. Fala, Tony. Amém, amém. Só ele tem o poder de nos salvar, ele veio para nos salvar, ele deu a sua vida pela nossa salvação. E não adianta, pessoal, vocês que estão assistindo essa live aí, achar que eu sou bonzinho, que eu sempre oro, que eu vou na igreja de vez em quando, que eu levo uma comida para um morador de rua, que eu não falo mal do meu vizinho, não fico de fofoca, que eu respeito minha esposa, meu esposo. Não é suficiente. Mas eu creio em Jesus, eu vou ser salvo. É o primeiro princípio para você ser salvo. É acreditar no unigênito Filho de Deus. Agora, existem passos mais a Cristo que você tem que dar. Aceitá-lo de todo o seu coração, largar a prática do pecado. Nós falamos de inferno aqui ainda agora, e eu vou ser mais direto para vocês. O inferno não é lugar de pecador, o inferno é lugar de quem não se arrependeu. Se arrependa da prática do pecado que vocês praticam, que eu tenho certeza que será salvo você e sua casa, em nome de Jesus. Amém? Não sei se todos, amém. Eu não sei se todos estão vendo aquela novela Reis. Pecado de Davi, Imatorias. Pega a mulher do cara, faz uma atrocidade. Mas tem um porém ali. O senhor repreende ele. Sabe o que acontece, Tony? Na repreensão que Deus deu para ele? Falou duramente com ele, que a espada não sairia mais da família dele, que o reino ia ser dividido. Mas Davi se converteu de coração. Ele creu. O que eu quero dizer com isso, querido? Deus depois chamou ele de Davi, você é segundo o meu coração. Davi, coração de Deus. Olha só, querido, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, Tony. Olha só, Tony. Lê só essa palavrinha aqui para mim, Tony, por favor. Só essa aqui que estou passando aqui o mouse aqui. Só essa aqui. Crer. Aí está o segredo. Aí está o mistério. É como você falou, atrás desse crer tem algumas coisinhas. O que é crer? É obedecer. É só crer, Tony. Tony, é só crer. Mas é só isso? É. Lembra que eu falei, Tony, lá atrás, quando eu passei para você a primeira mensagem, falei, Tony, seja bobo. Creia somente. Mas, pastor, creia somente. O problema é que hoje as pessoas duvidam da Bíblia. Estou mentindo, Tony?
Não, nem um pouco. Duvidam mesmo. Você foi bom para acreditar, Tony, nas mensagens quando você leu lá no passado? E continua até hoje. Continuou bobão? Pô, bobão. Meu Deus, que mensagem, Tony, que mensagem. Amém. É Eu sempre creio que maravilhoso. a pessoa que não se converter com a mensagem dessa, meu Deus, o coração é muito do ouro, meu irmão. A pessoa que não entendeu a mensagem dessa é porque realmente quer ficar do outro lado, sem Deus. Não quero falar mais de lago de fogo, de sofrimento, de, sabe? Eu estou cansado de falar isso. Quer dizer, descansado no bom sentido, né? Porque eu quero continuar falando. Tony, a palavra é crer. Amém. É uma sílaba só. Crer. Crer somente. Crer. Fala da tua crença em Deus aí, Tony. Deixa que começou a crer. O que tem acontecido na tua vida? Fala aí. Fala só da crença, da tua crença. Crer, quando eu comecei a crer mesmo e entender tudo que o meu crer estava me levando, né, aconteceu as coisas quando menos esperei. O Papai do Céu foi fazendo a sua boa e perfeita obra no tempo dele, conforme ele permitia, né? Claro, eu criei no meu Senhor Jesus Cristo e vivi para ele, né? Porque matei o Tony antigo e agora eu posso dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí tudo mudou. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Sou muito grato pela vida que o Senhor me deu. Amém. Ô, Tony, eu estou maravilhado com tudo isso. A gente podia até parar a live agora, mas a gente tem umas lâminas pela frente, vamos terminar a lâmina, ok? Amém. Mas quem não pratica a verdade, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Então, Tony, você quando começou a praticar a verdade, você veio para a luz, a sua vida foi transformada. Não adianta, Tony, se você vier para Deus, você vai ser transformado. Não tem como ser transformado. Você vem para Deus todo rebentado, todo como eu também vim. Nós somos libertos, transformados e limpos. Quer dizer que nós somos santinhos do oco, não, Tony? Fala aí. Glória a Deus, é exatamente isso. Não quer dizer que somos santinhos, não. Todos nós tivemos uma vida pecaminosa em alguma parte de nossas vidas, né? Só que nós nos corrigimos e largamos a prática do pecado. Amém? Amém. Você sabe quando o Senhor Jesus levar aquela mulher que foi pega em ato de adultério para ser apedrejada? Sim, sim. Naquela época eles gostavam de sangue, Tony. Naquela época eles eram sanguinários. Mata essa mulher, joga pedra, joga pedra. E aí, Senhor, o que o Senhor diz? Ele disse assim, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí vem a frase, Tony. Aí vem a frase. Ninguém jogou pedra, ele perguntou para ela, e aí, cadê seus acusadores? Nenhum, Senhor, foi todo mundo embora. Ele falou, nem eu te condeno, vai-te no peques mais. A diferença está aí, Tony. Você não pratica mais o pecado. A diferença está aí. Amém. Você não pratica mais o pecado. E você não tem mais prazer no pecado, Tony. É verdade. Acabou. Literalmente. Eu não é? Acabou. Acabou. E ele diz assim, para vir para a fim de que as suas obras não sejam manifestas. Porque quem pratica maldade, quando vem para Cristo, meu querido, ou ele larga ou larga. Não tem jeito de continuar pecando, não tem jeito. Porque o Espírito Santo de Deus vai repreender todo dia. Fala aí, Tony. É verdade. O Espírito Santo te auxilia em tudo. Até quando você pensa em pecar, ele, opa, não vai por aí. Já pararam para pensar que às vezes vocês estão prestes a cometer alguma coisa que não é legal e vocês voltam, não, pensei 2 vezes, é melhor.
Não é você pensando duas vezes, é o Espírito Santo incomodando você, te impedindo de fazer tal ato aí. Então, e para as pessoas que não estão alicerçadas em Cristo, ele ainda tem o Espírito Santo que ainda está nele ainda. Em alguma parte da vida dele, ele abriu o coração e o Espírito Santo entrou. Então, não permita que ele saia. A questão não é o Espírito Santo entrar em você, né? A questão é o Espírito Santo habitar em você. E ele só vai habitar em você se você não estiver em pecado. Cada pecado que você faz, você só afasta o Espírito Santo de você. Amém. Amém. Meu querido, o Espírito Santo, o Tony falou, só vou completar, tá, Tony? Só vou completar aqui, porque o Espírito Santo de Deus é que fala aqui. Ele fala através de você, fala através de mim, fala através de mim, fala através de você e de quem tiver. Além dele nos lembrar, ele nos repreende. Ele nos repreende. Meu neto aqui, tocando uma bagunça. Glória a Deus. Querido, o Espírito Santo de Deus, como o Tony falou, eu vou acrescentar mais um pouco aqui. Ele te repreende. Ele te castiga. Querido, olha para quem aqui, Tony? Olha aqui, Tony, para alguém aqui, como eu aqui, Tony. Olha aqui, olha para mim. Quem já foi repreendido pelo Senhor? Tony, olha aqui para alguém que já foi repreendido pelo Senhor. Amém. Dezenas de vezes. Amém. Centenas de vezes. Amém. Como que me lapidou? Chicotada na perna, no braço, nas costas, não importa. Estou feliz. Não importa o tamanho do teu pecado, Tony. Importa o tamanho do teu arrependimento. Fala aí. Amém. Amém. Glória a Deus. É como eu acabei de dizer, né? O inferno não é lugar de pecador, não. O inferno é lugar de quem não se arrependeu do pecado. Você tem que se arrepender dos seus pecados e largar a prática do pecado e viver em santidade, para você herdar a vida eterna. Meu Deus. Para muitos é muito difícil largar a prática do pecado, mas basta você querer, porque a palavra de Deus diz que quando você larga a prática do pecado, ele foge de você, o inimigo ele foge de você. Quando você não se deixa ser tentado pelo inimigo, ele foge de você. Então, é renúncia que tem que acontecer na sua vida, é renúncia. O arrependimento com a renúncia é igual a santificação. Amém. Tony, como Deus está usando você hoje aqui, cara. Então, vou complementar o que você está falando. Você vê que você está pegando, eu estou pegando o bonde andando contigo aí. Quero falar para você que está ouvindo essa mensagem, esse vídeo, essa gravação. Você que caiu, você que está prostrado, você que está precisando se levantar e está difícil. Eu sei que é difícil. Se levantar é difícil, irmão, é difícil. Mas tem uma palavra em outro capítulo aí, Tony. Você vai anotar depois. Lamentações, capítulo 3. Põe a boca no pó. Boca no pó. Boca no pó. Boca no chão. Boca no pó, que talvez haja esperança. Vou repetir. Lamentações 3. Está lá, eu não vou te dar os versículos, não. São muitos versículos. Mas tem um lá que diz assim, põe a boca no pó. Já leu, Tony? Várias vezes, meu Deus. Põe a boca no pó. Põe a boca no pó. Talvez haja o quê para ele, Tony? Esperança. Talvez haja esperança para você. Você que caiu. E vou falar uma coisa para você, tá? Eu tenho certeza que ele vai te levantar. Você que caiu em pecado. Você que está prostrado. Você que está lambendo a lama. Você que caiu de uma tal forma, ele bateu com a cara no chão, está todo quebrado.
Põe a boca no pó. Talvez haja esperança para você. Amém. Que versículo, Tony? Que versículo? Que versículo? Fala aí, meu filho, que eu já estou muito emocionado aqui, não estou nem conseguindo falar. Amém. Amém. Realmente, talvez haja esperança, mas você precisa se humilhar perante a Deus. Você precisa se humilhar perante aquele que vai te dar a vida eterna, aquele que já te deu a vida. Porque ele é misericordioso, mas você precisa confessar seus pecados perante ele. E esses versículos que o pastor está falando, anote um por um, leiam. Se for possível, pegue lá. O pastor ele passa o capítulo, ele não passa o versículo, que é justamente para você ir lá e ler o capítulo inteiro. Porque muitas das vezes vocês pegam contextos de versículo, só versículo, mas não leem o contexto inteiro. Então, leia o capítulo, faça disso uma tarefa diária, semanal, entendeu? Porque ainda há esperança, ainda há esperança. Amém. Querido, eu vou dar tudo para vocês de mão beijada e vocês não vão fazer nada. Igual o Tony, quando começou a ler a Bíblia. Antônio, vai ler a Bíblia, querido. Vai ler a Bíblia. Ele passava a noite toda lendo a Bíblia, dormia com a cara na Bíblia. Estou mentindo, Antônio? Não, era assim mesmo. Amém. Aí você fala, pô, só vou ter que ler 2 capítulos? Não, Tony, 20. Mas, pastor, começa com 1. Lembra, Tony? Lembro, sim. Só que não começava com 1, não, começava com 10. Mas aí eu falei para você que eu não ia, eu vou terminar. Deixa eu terminar. Estou falando que você, eu estou pegando o bonde andando no teu aí. Lê o primeiro capítulo, Tony, daqui a pouco vem o 2. Quando você chegar no 10, você para, mas tem que começar no 1. Aí depois que ele, pastor, eu já aprendi a ler 10. Aí eu falei, Tony, então o quê? Agora passa para quanto que eu falei, Tony? 20. 20. E hoje, você lê quantos capítulos? Fala aí. Um livro por dia. Um livro por dia. Glória a Deus. Salmos ainda passei para você 4 dias. Você me achava maluco, Tony? Quando eu passei essas coisas para você no princípio, falar da Bíblia, para ler, buscar, e a Bíblia a palavra vai te libertar. Falei tudo isso para você. E ainda falei, seja bom para acreditar. Você achava eu maluco, eu achava, não, Tony, meio doido. Pouquinho, né? Pouquinho, mas eu entendi que se eu não desse um passo realmente para Cristo, ele não faria por mim o que fez. Eu não receberia o que ele já tinha proporcionado para mim. Mas eu precisava, sim, realmente aceitá-lo de todo o meu coração. E eu, desde criança, né, eu sempre falava comigo que o dia que eu aceitasse Jesus Cristo seria definitivo, porque eu via muitos e muitos amigos meus entrando para a igreja para receber uma bênção, recebia a bênção e ia para fora. Voltava para a igreja, saía, ficava num vai e vem, um ioiô, né? E eu prometi para mim mesmo que o dia que eu aceitasse Jesus Cristo de todo o meu coração, eu nunca mais ia sair da presença de Cristo, seria definitivamente. E assim foi, e assim está sendo, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa semana, Tony, tivemos lá no meu trabalho, lá que você já frequentou muito aquela minha salinha ali. Tomou muito meu café com canela e aprendeu a fazer. E esse meu café com canela está famoso. Está muito famoso. Tem pessoas que vêm de longe, vêm de Brasília, vêm do exterior, vêm de outros lugares para tomar café com canela. Querem saber o segredo. Não dou. Só passou para mim. Queridos, sexta-feira estava no trabalho lá, devia ser umas 10 da manhã, mais ou menos isso. Foi 9h30, 9 horas, não sei a hora que era, eu acho que era quase 10 horas. Chegou a notícia, ó, não vou falar nome aqui por ética, eu não posso falar. O fulano estava sentado ali, depois que ele fez uma corrida, estava sentadinho ali. Teve um problema no coração lá, que eu não sei o que era. Foi embora. No trabalho, querido. Estava no trabalho. Tinha acabado de fazer uma corrida.
Estava sentado lá, devia estar tomando água, alguma coisa. Acredito que foi infarto, eu não sei. Dos pormenores, eu não sei. Olha, querido, foi uma tristeza tremenda. Tony, eu tinha 12 anos quando eu não vi, eu ouvi meu pai dar as últimas respirações dele. Ele fez 3 respirações assim mesmo, Tony, e foi embora. Sabe? Pedi meu pai, pedi minha mãe, pedi 2 irmãs, sabe? É triste. Eu tenho 14 irmãos, 10 já foram embora. É isso que eu quero falar para vocês aqui, querido. Não vai dessa vida sem Cristo, não. Eu tenho certeza que a minha mãe e minhas 2 irmãs foram com Cristo. Sabe por quê, Tony? Que elas foram com Cristo? Por quê, meu pastor? Eu trabalhei com elas diretamente e o Senhor me deu essa oportunidade. Não é porque eu fiz, não. Porque Deus me deu essa oportunidade de conviver com elas nos últimos dias da vida dela. Uma delas, só para você ter uma ideia, minha mãe, eu convivi com ela no final da vida dela, minha outra irmã, uma das irmãs. Eu vou dar só o de uma das irmãs. Ela estava no hospital, ela estava sentada, comendo, se alimentando, já ia sair do hospital. E ela era de outra religião, aquela religião que a pessoa nasce e morre nela. Sabe qual é? Aqui no Brasil? Nasce naquela religião, morre nela e acabou, né? Ela era do pé junto ali. Ela queria viver e morrer naquela religião. Eu cheguei para ela, isso foi no dia 25 de Natal. Tinha vindo visitar ela uma vez, fui na segunda vez lá. Ela estava 1 mês já no hospital. Minha filha fazia uma escadinha lá com o meu cunhado, para ficar com ela lá. Ela já estava sentada, comendo na... Você já conhece a história, Tony, mas eu estou repetindo aqui para vocês aí que estão assistindo essa live. Eu falei, mano, eu sei que você é de outra religião, eu não prego religião para você, você conhece a minha vida, já viu, já sabe o que eu já fiz na vida, e agora eu estou transformado, estou em outra... Mas eu quero falar de Deus para você. Você aceita conversar sobre Deus? Ela falou, tá bem, mano. E eu, tranquila, ela estava bem, ela já ia sair do hospital, estava comendo, uma dorzinha na barriga, normal. Eu falei, mano, vamos falar aqui uma coisa, você que me conhece, não vamos falar de nós, vamos falar de Deus. Você acredita em Deus? Ela falou, acredito. Você acredita que Cristo é o Filho de Deus? Acredito. Você acredita que Jesus pode perdoar seus pecados? Já perdoou seus pecados lá, nosso pecado lá na cruz do Calvário? Acredito. Você acredita que Jesus é seu Salvador? Acredito. Que é o Filho de Deus? Acredito. Então vamos orar. Aí oramos, fizemos a oração sabe? Aquela oração do arrependimento, sabe? Amém. Escreve meu nome no livro da vida. Ela falou e tal, orou e pediu perdão tal. Eu virei as costas, ela foi embora, Tony. Esse foi embora quando eu disse foi embora, porque realmente morreu. Faleceu. Foi para o outro lado. Essa eu tenho certeza que foi com ele. E ela era de religião de outra, aquela religião que quer viver nela e morrer nela. Só que ela não morreu em religião nenhuma. Ela morreu em Cristo Jesus. Acreditando e confessando que Cristo é seu Salvador. E você pode fazer isso hoje. Confessa que Cristo é seu Salvador. Fala aí, Tony. É verdade, pastor. Já conheço já a história. E realmente Deus coloca as pessoas nas nossas vidas, muitas das vezes Deus às vezes tira as pessoas das nossas vidas e nós ficamos nos perguntando, poxa, eu gostava tanto de fulano de tal. Mas entenda, meus irmãos, quando Deus tira alguém de volta da sua vida, trate isso como um livramento, entendeu? E aceitem as pessoas que Deus encaminham para estar ao seu lado e principalmente para falar de Jesus. Assim como Deus usou o pastor Oscar, eu conheci o pastor Oscar indo lá no quartel lá, apresentar uma proposta de trabalho para ele me veio com outra, e dali eu praticamente já saí convertido dali. Então, são situações que Deus usa para poder te apresentar pessoas que vai te ajudar na sua edificação. São pessoas que Deus está usando para te ajudar. E através do pastor Oscar, eu me converti,
definitivamente aceitei o meu Senhor Jesus Cristo. Na verdade, ele me aceitou, né? Porque eu não sou ninguém para aceitar ele que me aceitou. E através de mim, minha mãe, né? Minha família está toda vindo se convertendo e minha vida toda mudou completamente, né? Então, Deus usa as pessoas para poder tá vindo em sua volta para poder estar te ajudando. Usou o pastor Oscar na minha vida, como usou também o pastor Maurício Castro, lá de São Paulo, um grande amigo meu, e outros pastores, né, pastor Josué, outros pastores amigos. Hoje minhas amizades é tudo com pastores, né, pessoas do reino, sabe por quê? Porque quem é de Cristo fala com as pessoas que é de Cristo, tem discernimento espiritual. Então, foi como o pastor falou antes aí, não adianta parar para falar de Cristo, falar do mundo espiritual com pessoas que não querem, pessoas que querem ser do mundo. Então, ajudem, fiquem firmes com essas pessoas que Deus coloca do lado de vocês, não ignore as pessoas que falam de Jesus para vocês, é Deus usando elas para falar com vocês, porque no dia do juízo, vocês não vão poder dizer que nunca ninguém me falou que era assim, entendeu? Então, não sejam esse povo que vai ficar na estatística do inferno. Jesus está lá agora, a palavra diz que ele está agora, nesse exato momento, preparando a nossa morada, preparando as nossas moradas, nas mansões celestiais, né, meu pastor? Então, Jesus Cristo está preparando tudo para você, assim como Deus preparou quando te criou no sexto dia. Tudo já estava pronto. Não queiram ir por um lago de fogo fedendo a enxofre. Existe uma nova Jerusalém te esperando. Mas para isso você tem que largar a prática do pecado. Tem que renunciar a si mesmo. Tem que evitar o pecado para viver em santidade. Porque a palavra de Deus vai dizer, sem santificação, ninguém entrará no reino de Deus. Amém, meu pastor? Amém. Quero pegar aqui outro gancho aqui, no que o Tony falou aí, queridos. Não é que nós não falamos com os ímpios, não, pelo contrário. A gente fala toda hora com o ímpio. Mas a maior palavra para o ímpio, sabe qual é, Tony? A maior palavra que você pode falar com as pessoas que não acreditam? Qual é, meu pastor? O seu testemunho. É o maior testemunho que você pode dar, é o seu testemunho de quê? Pratique o bem. É como está aqui, ó, pratica a verdade. Está aqui, ó, praticar a verdade. Pratica a verdade. É o maior testemunho que você pode dar com o ímpio. Eu não me afasto do ímpio, não, querido. Pelo contrário, eu dou testemunho. Eu sou meio cara de pau mesmo, querido. Eu falo de Jesus. Já há tempo, mas tu sabe, Tony. Você já foi lá onde eu trabalho, que eu não quero citar onde. É o meu testemunho, querido. Você abrir a boca, não. É só você praticar a verdade, que é correto, que é certo. E aí, Tony, por favor. Condenação e não condenação. O que escolher? Querido, ou condenação ou não condenação. Condenação é aquele que não tem Cristo, e não condenação é aquele que já tem Cristo. E aí, Tony? Vai escolher o quê, meu filho? Já escolhi, meu pastor. Eu tenho Cristo no meu coração. Eu e minha casa serviremos a Deus, servimos a Deus. Então é não condenação. Aí, Tony, mais um capítulo aí, Tony. Pode ler. Vamos lá, Romanos 8, 1 e 2 diz: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Não tem mais condenação, Tony. E eu estou falando para você hoje que está precisando de se levantar. Está caído. Está na lama do pecado. E que está difícil. Aí o Senhor um dia perguntou assim para Sara. E Deus falou assim para Abraão: daqui a um ano você vai ter um filho. Aí Sara riu. Aí Deus falou assim para Sara: Deus. Eu creio que ali era o Senhor Jesus, mas é Deus. Na pessoa de Cristo. Deus falou para Abraão. Sara riu. Aí Sara disse: não, Deus vai mentir? Não riu. Ah, mas eu vou ter um filho? Claro que vai ter. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? E você que está prostrado, haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Aí eu pergunto, Tony, responde aí. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor, para aqueles que estão prostrados? Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Não. Então, querido, levanta essa cabeça. Se humilha para Deus. Se arrepende dos seus pecados. Porque se Deus está permitindo você na lama, é porque tu precisa, como o Tony falou aqui, se converter. O Tony sempre diz assim, eu acho muito bonito as frases suas, porque eu ouço então, pelo menos alguém ouve as gravações, né? Pelo menos aqui alguém ouve as gravações, eu fico ouvindo as gravações. Você dizendo que não importa o tamanho do teu pecado, mostra para ele o tamanho do teu Deus. Mostra a ele o seu arrependimento. É verdade. Anda agora segundo o Espírito. Espírito de vida. Qual é o Espírito de vida? Aquele que tu tem. Aquele que foi soprado por Deus em você. Ele mora em você. Por isso que tu é eterno. Hoje nós estamos fechando esse estudo sobre eternidade, Tony. Amém. Amém. Será que valeu a pena, Tony, esse estudo? E que estudo, meu Deus do céu. Se valeu a pena. Como valeu. Amém. Vê aí, Tony. Eternidade é Deus. Sem Deus não há eternidade. Entenda, Deus nos deu partículas do seu espírito. E o homem tornou-se alma vivente. O homem se tornou alma vivente. A eternidade é de Deus, querido. Sem Deus não há eternidade. Entenda, Deus nos deu a partícula do seu Espírito, então ele mora em nós. Nós somos partículas dele. Fala comigo, Tony. Nós somos partículas de Deus. Amém. Somos partículas de Deus. Temos Deus dentro de nós, temos o sopro dele. Somos imagem e semelhança do Pai. Salmo 82. Nós já falamos. Anota lá. E o homem se tornou alma vivente. Vamos lá. Para fechar, Tony, esse estudo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém. Aí está o nosso estudo, Tony. Aí está tudo do nosso estudo. Aí engloba tudo. Aqui ele mostra o homem com duas vidas. A vida física
Essa que a gente se vê e a que foi soprada nos narinas, que é nas narinas, que é o fôlego da vida. Que é isso aqui, Tony, ó. Que é isso aqui, ó. Que é o espírito de vida. Aqui, ó, ele soprou o espírito de vida. Fala assim, Tony, nós somos esse espírito de vida. Nós somos esse espírito de vida. Amém. Então, aqui está. O homem, quando ele recebeu o sopro do nariz, nas suas narinas, o fôlego de vida veio. Então, o homem foi feito alma vivente. Querido, tem muita coisa para ser falada, mas já está dando 1 hora de live. 1 hora e 2 minutos. Já? Já. Estamos fechando esse estudo aqui. Aqui está o que eu tenho falado com vocês, que a gente tem falado aqui na live, eu e Tony, o missionário, e o Everson, e quem estava conosco aqui? Cícero participou, o Everson. Chamei o pastor Maurício, mas ele não pôde, ele deve vir na próxima quarta. Aqui está, querido. 2 tipos de vida numa só. Que é o corpo físico, que nós vemos aqui a gente, e o espiritual. Por isso que nós somos eternos. E esse corpo que você está aí, Tony, esse aqui vai ser glorificado. Vai ter a eternidade, porque nós vamos ser glorificados. O que é glorificado, irmão? Esse corpo vai ser transformado no incorruptível. Tony, vamos fechar esse estudo aí com chave de ouro. Suas considerações finais. Amém, amém. Meus irmãos, não se deixem ser enganados. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. E assim como está escrito lá em Hebreus, é a única que pode fazer divisão de alma e espírito. Então, se a palavra me diz isso, é porque ali há a verdade. E é o manual da salvação. Então, leia a Bíblia, orem, jejuem pela família de vocês. Lembre-se que você é eterno, você nunca vai morrer. Seu corpo físico vai padecer, sim, mas você nunca irá morrer. E assim como nós queremos o bem para os nossos filhos, Deus também quer o melhor para você, que é filho dele, e tem a partícula dele. Você não é servo de Deus, você é filho do Altíssimo, você é herdeiro de Deus. Você tem que ter o melhor dessa terra. Você tem que ter o melhor. Mas para isso você precisa sim fazer algumas renúncias. Acompanhe esse estudo, né? Veja lá, entre nas lives lá. Ela está bem organizada lá no YouTube, lá quando vocês entram lá, está bem organizada. Vejam, revejam, né? Aquele tempinho que a gente fica, às vezes, vendo um vídeo engraçado de kawaii de algumas plataformas aí, perde aí meia horinha, 40 minutos, vê um vídeo que vai realmente edificar a sua alma, edificar o seu espírito e que vai te levar à salvação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, entra lá nos comentários, façam perguntas, tirem dúvidas, né? Chame o pastor, ele vai ter o maior prazer em responder cada mensagem, tá? E lembrando, se inscrevam no canal, assinem o sininho, que é para vocês receberem um alerta, o YouTube vai sempre enviar um alerta para você, sempre que tiver vídeo disponível, né? Fazemos live aí 2 a 3 vezes por semana, e é para edificar você, meus irmãos, é para poder trazer para você uma verdade que é encoberta por muitos doutores da lei, entre aspas. Então, tem pessoas que têm medo de falar a verdade, mas é que nós estamos trazendo a verdade para vocês, nua e crua, sem passar a mão na cabeça de ninguém, porque é assim que nós vamos ser salvos, é sabendo da verdade, e ela vai te libertar. Amém, meus irmãos? Meu pastor, obrigado pela rica oportunidade, estou muito feliz sempre em participar, porque não somente eu participo, mas eu edifico cada vez mais. Porque quem fala não é o Senhor, não é eu, é o Espírito Santo que coordena cada fala que aqui se encontra. Amém, meu pastor? Amém. Obrigado, Tony. Bom final de semana para você e todos que estão ouvindo essa live.
Amém, amém. Deus abençoe. Eu não tenho mais nada para falar. Já foi Tá. falado tudo aqui. Glória a Deus. Você fechou com chave de ouro. Amém. Que o Espírito Santo nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Busque Ele. Busque o Espírito Santo de Deus e pede a direção dele. Obrigado, Senhor, por esse trabalho lindo e maravilhoso. Que essa live, Senhor, levante muitas almas caídas e edifique muitas almas que vão ouvir essa live. Em nome de Jesus. Amém, Tony? Amém. Glória a Deus. Boa noite.